Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo que eu sei que você, torcedor e torcedora, estava esperando. Douglas Costa negocia com o Flamengo? É a informação que estão divulgando, é uma informação que está circulando nas redes sociais nas últimas horas, nessa quinta-feira, e eu recebi muitas mensagens no WhatsApp, no Instagram e até mesmo no Twitter, me pedindo para falar sobre Douglas Costa no Flamengo. Será que é verdade? Será que procede? Será que o Flamengo de fato tem negociação e interesse em contratar esse jogador? Eu vou trazer para vocês aquilo que eu consegui apurar junto à diretoria do Flamengo e vou falar aqui no vídeo de agora. Além disso, tem informações sobre Dudu do Palmeiras, um nome aí que a torcida do Flamengo estava animada com a possibilidade do Flamengo contratar, de assinar um pré-contrato com esse jogador. Vou trazer atualização envolvendo o Dudu, já que consegui apurar com pessoas que comandam a carreira dele. Tem também um jogador argentino que a torcida do Flamengo tanto queria e acabou sendo comprado por um clube da MLS. E de fato o Flamengo já até ficou de olho nesse atleta, deu uma sondada e a gente vai falar sobre ele. E também atualizar a situação do Gerson, já que muita gente continua me perguntando. Mas antes, galera, quero falar sobre a KTO. Tá vendo aqui, ó? Eu visto a camisa de verdade, não tem jeito. KTO é a melhor casa de apostas que vocês podem encontrar. Lá tem as melhores oportunidades. Poxa, Vene, mas o futebol brasileiro só volta em janeiro. É verdade. Isso é verdade, mas lá na KTO você encontra também futebol internacional. Hoje, por exemplo, teve Manchester City e Liverpool. E lá na KTO você vai encontrar outros jogos também lá do futebol europeu. Então não perca tempo, tá? Utilize o código que está aqui, ó, na barrinha, tá? Para quem não consegue ver, para quem está lavando a louça, muita gente faz isso. Bota o vídeo do YouTube e fica lavando a louça, cozinhando. Para quem não está vendo, o código é VENE. Então é só utilizar lá na KTO, tá? Para vocês tirarem proveito, porque lá eu garanto para vocês que é a melhor casa de apostas, as melhores oportunidades estão na KTO. Vamos para as informações, eu vou começar falando aqui sobre Dudu. Galera, a situação do Dudu é o seguinte, é o ídolo, tá? Do Palmeiras, é um jogador que estava com a renovação dele emperrada, travada, não tinha, o jogador, seus empresários não tinham chegado a um acordo com a diretoria do Palmeiras, é verdade. Depois surgiu a notícia que o Flamengo estava monitorando, acompanhando a situação do atleta. Gente, o Dudu ele tem contrato até dezembro de 2023. Se um dia ele fosse contratado pelo Flamengo, ele só viria em 2024. Mas isso não vai acontecer, porque pessoas que comandam a carreira do Dudu me garantiram, Vene, a gente vai renovar no Palmeiras. Questão de tempo. É porque o Dudu está de férias, já tem um acordo, assim que tudo voltar ao normal, ou seja, assim que a rotina lá no Palmeiras voltar, a gente assina a renovação de contrato. De fato, teve entrave, a própria Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, falou sobre isso, mas agora as duas partes já estão entrando no acordo novamente. Então você, torcedor do Flamengo, que estava sonhando e que sonha com a chegada do Dudu, na boa, acorda, porque isso não vai acontecer. Ah, Vene, por que o Flamengo não negava publicamente? Gente, o Flamengo estava adorando isso. Vocês acham que não? O Palmeiras veio aqui e fez o escarcéu na situação do Pedro. Agora o Flamengo deixa rolar. Estão dizendo que o Flamengo quer o Dudu? O Flamengo fala, beleza, então deixa dizerem por aí. E o Flamengo não vai negar, também não vai confirmar, até porque é um jogador que tem contrato ainda de 1 ano com o Palmeiras e é um ídolo lá do Palmeiras, mas não vai ficar livre no mercado, porque em breve ele irá renovar o contrato dele. E por falar em jogador aí que o Flamengo já esteve de olho, o Martín Ojeda, ou Ojeda, num bom português, é um atacante argentino, tá? Que está no Godoy Cruz, 24 anos. Vocês vão se lembrar dele porque muita gente já especulou esse jogador no Flamengo em várias janelas. Mas, de fato, esse jogador já teve o nome, como que eu posso dizer, discutido internamente pela diretoria. Inicialmente ele foi oferecido, um nome agradou, mas as condições na época pedidas pelo Godoy Cruz, que é o clube que ele ainda pertence, não agradavam ao Flamengo, ou seja, valores muito altos. Beleza, só que esse jogador está sendo comprado pelo Orlando City, pelo que eu apurei, por 5 milhões de dólares, exatamente 5 milhões de dólares,
que dá em torno aí, se a gente for fazer uma conta rápida, cerca de 26 milhões de reais. Eu acho um valor até baixo, pelo que eu já vi do jogador, tá? Tanto é que os números são bons. Em 2022 ele disputou 45 jogos, que isso, fez 14 gols e deu 13 assistências. Gente, números muito bons aqui na última temporada, mas ele tá indo para a MLS para jogar no Orlando City, tá? Dando continuidade aqui, lateral esquerdo Ramon, galera. Lembra que eu falei para vocês que o Flamengo estava perto de emprestar para o Braga? Ainda não tá certo o negócio, pelo contrário, a negociação continua. Eles ainda estão tentando chegar num acordo em alguns detalhes, algumas cláusulas no contrato. Não tive muito acesso a essa informação, o que seriam essas cláusulas que estão emperrando a ida do Ramon para o Braga, mas a negociação não está certa, não está sacramentada, tá? Muita gente me perguntando isso e eu estou falando para vocês que a negociação segue. Estava encaminhado, na verdade está encaminhado, mas ainda não está fechado. Encaminhado é diferente de fechado. Então, tendo novidades, eu aviso aqui. Informação principal do vídeo, Douglas Costa. Vamos lá. Surgiu ontem, ou anteontem, que o Douglas Costa estava negociando com o Botafogo e que o Botafogo iria pagar 2 milhões de reais ao Douglas Costa por mês de salário. Essa informação foi veiculada pelo César Fabres, parceiro lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Enfim, Porto Alegre, na verdade, um cara que eu já trabalhei com ele no Esporte Interativo, e ele noticiou isso e o Botafogo veio publicamente negar, dizer que não, emitiu até nota oficial dizendo que não estava negociando com o Douglas Costa. Depois disso, surgiu a notícia, eu não sei quem noticiou primeiramente, confesso para vocês, de que o Flamengo estaria negociando com o Douglas Costa, que ele viria ao Rio de Janeiro para conversar com o Flamengo. Eu fui ouvir pessoas do Flamengo. E sabe quando você, enfim, está com algum problema de saúde, tá com dor no joelho e um médico vira para você e fala assim, ó, precisa operar. Aí você vai a outros médicos para saber se de fato esse é o melhor caminho. Eu fiz isso. Eu ouvi 3 pessoas na diretoria do Flamengo. A primeira pessoa falou assim, eu duvido que isso esteja acontecendo, Vene, falando sobre negociação do Douglas Costa. A segunda pessoa falou o seguinte, Vene, cai fora disso, vai comer peru, estamos perto do Natal. Eu falei, eu não como peru, eu gosto só de peixe. Aí a pessoa foi respondendo, vai comer peixe, cai fora disso, porque não procede. E a terceira pessoa só me respondeu assim, não, porque eu vou até botar na conversa para ler literalmente o que eu escrevi. Eu fui e botei assim, ó, Douglas Costa, é verdade mesmo que estão negociando? A pessoa só respondeu, não, não é verdade. Então, galera, eu tô falando aqui para vocês aquilo que eu ouvi de 3 pessoas da diretoria do Flamengo. Se os 3 estão mentindo, aí é problema deles. Eu estou aqui dizendo para vocês aquilo que eu apurei. Mas eu confio nesses 3. Eu acho que se fosse verdade a negociação, eles não iriam falar dessa forma. Eles iriam omitir, não iriam responder, porque é assim que funciona. Então, a informação que eu tenho é que não procede. Já que me perguntaram, eu nem gosto de ficar gravando vídeo para dar uma não notícia. Já que não tem negociação, não tem por que eu falar sobre isso. Mas eu recebi uma enxurrada de mensagens me pedindo para falar sobre isso aqui no canal. Então eu me senti na obrigação, porque eu presto um serviço para vocês. Então já que eu presto um serviço para vocês e eu entendo dessa forma, eu me senti na obrigação de trazer essa informação para vocês, é que não procede. Flamengo não tem conversas com o Douglas Costa. Flamengo tenta a contratação do Gerson. É isso no momento. E vai tentar a contratação do Rossi, goleiro do Boca Juniors, a partir de janeiro, quando fica naquele período que ele pode assinar um pré-contrato. Esses 2 nomes é o que eu tenho de momento. E sobre Gerson, nenhuma novidade, e eu avisei para vocês que seria uma longa novela. Inclusive, depois de conversar com pessoas do Flamengo hoje, a situação do Gerson, para mim, eu estou bem pessimista em relação a uma contratação dele nesse momento, porque eu estou passando para você aquilo que me falam dentro do Flamengo. O sentimento hoje dentro do Flamengo é de pessimismo em relação a uma contratação do Gerson. Poxa, Vene, mas o pai dele ficou falando durante dias que a negociação estava certa, que ele seria jogador do Flamengo. O pai é uma coisa, inclusive é o empresário do Gerson, o Flamengo é outra, o Olympique de Marseille é outra. No Flamengo o entendimento é esse, tá? E sobre Rossi, o Flamengo vai esperar chegar janeiro para avançar em cima do goleiro para conseguir assinar um pré-contrato, e aí depois que assina um pré-contrato, chega no Boca e fala, aí assinamos um pré-contrato. Vamos negociar para você liberar o jogador agora ou só vai liberar no meio do ano?
E aí é aquilo, a negociação não tem jeito. Inclusive, sobre isso do Gerson, vou dar um bom exemplo para vocês envolvendo o Vasco. Ontem, a imprensa argentina e parte da imprensa brasileira noticiou que o Vasco havia contratado, com certeza, o argentino Orellano, acho que é assim que se fala, Luca Orellano, tá? O meio atacante do Vélez. Todo mundo noticiando isso. Eu fui ouvir o Vasco. E lá no Vasco me falaram o seguinte: Vene, negociação extremamente difícil, não está certo. Ele, inclusive, tem uma proposta da Europa que está seduzindo o jogador. O jogador, ele não optou pelo Vasco, ele optou por esse clube europeu. O Vélez optou pelo Vasco. Por isso que o Vélez está dizendo publicamente que está negociando com o Vasco. Então, para vocês entenderem, depois que eu publiquei isso, a torcida do Vasco foi e me xingou. Aí, logo depois, grande parte da imprensa que havia publicado que o jogador estava certo no Vasco, voltou atrás dizendo, não, porque ainda tem detalhes a resolver. Então, galera, na boa mesmo, com todo respeito a vocês, tudo que eu faço aqui é com muita responsabilidade. Repito, não vou acertar sempre. Muito pelo contrário, nem quero acertar sempre. Que eu acho que a gente aprende muito mais quando erra mesmo. Só que eu vou errar querendo acertar e muito, e sempre com muita responsabilidade. Beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Um beijo a todos e um forte abraço. Valeu!